Os últimos dias de Padre Pio, o frade capuchinho que se tornou um dos santos mais venerados do século XX, são o ápice de uma vida marcada pela devoção total a Deus, pela luta espiritual constante e pelo sofrimento físico incessante. Para entender completamente o impacto de seus momentos finais, é essencial mergulhar em sua história desde o início, revisitando não apenas os eventos que culminaram em sua morte, mas também os acontecimentos extraordinários que moldaram sua vida. A trajetória de Padre Pio foi permeada por misticismo, fenômenos sobrenaturais e uma fé que se manifestava em cada aspecto de sua existência. O mistério de sua vida, e especialmente seus dias derradeiros, continua a fascinar e inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. Sejam todos bem-vindos ao canal. Se você se interessou por esse tema, peço que por favor considere curtir esse vídeo, se inscreva e deixe sua opinião nos comentários. Gostaríamos de compartilhar com você essa experiência. E não se esqueça de ativar as notificações para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Nascido Francisco Forgione em 25 de maio de 1887, na pequena vila de Pietrelcina, na região sul da Itália, Padre Pio veio de uma família de agricultores profundamente devota. Desde muito jovem, Francesco manifestava sinais de uma espiritualidade fora do comum. Sua mãe, Maria Giuseppa, dizia que ele parecia diferente dos outros meninos. Sua infância foi marcada por visões celestiais e batalhas espirituais intensas. Ainda na juventude, Francesco começou a ter experiências místicas, visões da Virgem Maria, de Jesus Cristo e de outros santos. Essas manifestações espirituais tornaram-se uma parte constante de sua vida e logo ele percebeu que seu caminho era o sacerdócio. Em 1903, aos 15 anos de idade, Francesco ingressou na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos e adotou o nome de Frei Pio de Pietrelcina em homenagem ao Papa Pio V. Ele logo demonstrou uma intensa devoção à oração e à contemplação, mas ao mesmo tempo começou a experimentar problemas de saúde severos que o afligiriam pelo resto de sua vida. No entanto, foi exatamente essa combinação de fragilidade física e força espiritual que moldou sua caminhada, culminando no fenômeno extraordinário que o marcaria até o fim dos seus dias. Em 20 de setembro de 1918, enquanto rezava diante de um crucifixo, Padre Pio recebeu os estigmas, as chagas de Cristo, em suas mãos, pés e lado. A dor era intensa e, ao longo dos anos, ele se tornaria conhecido por esse milagre que dividiu a opinião pública, mas também o transformou em uma figura central na espiritualidade cristã. Os estigmas de Padre Pio, que ele carregou por 50 anos, foram examinados por médicos e cientistas, mas nenhuma explicação natural foi encontrada. Ao longo de sua vida, muitas investigações eclesiásticas foram realizadas para determinar a autenticidade das chagas e dos fenômenos sobrenaturais que o cercavam. No entanto, todas essas investigações, que incluíram anos de observação rigorosa, apenas fortaleceram sua reputação como um homem de Deus. Padre Pio aceitou esse fardo com humildade, vendo seus sofrimentos como uma forma de união mística com Cristo crucificado. Mesmo com a fama que os estigmas lhe trouxeram, ele nunca buscou atenção para si mesmo, insistindo que era apenas um servo de Deus, chamado a carregar sua própria cruz. A fama de Padre Pio começou a se espalhar rapidamente após a manifestação dos estigmas. Milhares de peregrinos começaram a viajar até San Giovanni Rotondo, onde ele vivia, para vê-lo, participar de suas missas e, especialmente, confessar-se com ele. Um de seus dons espirituais mais notáveis era a leitura das almas. Diziam que, durante a confissão, ele tinha a capacidade de ver dentro do coração dos penitentes e identificar seus pecados mais secretos. Muitas vezes, Padre Pio corrigia as pessoas durante a confissão, lembrando-as de pecados que elas haviam esquecido ou omitido. Sua capacidade de discernir os estados espirituais das pessoas era um dom que impressionava até mesmo seus críticos.
Padre Pio passava longas horas no confessionário, até 18 horas por dia, oferecendo conselhos espirituais e ajudando as pessoas a encontrarem o perdão de seus pecados. A intensidade de sua vida espiritual atraía multidões, tornando-se uma figura de devoção e admiração. Além dos estigmas, Padre Pio vivia cercado de outros fenômenos sobrenaturais. Ele frequentemente relatava lutas contra demônios que tentavam desviá-lo de seu caminho. Era comum que ele enfrentasse noites de intenso combate espiritual, mas sua fé permanecia inabalável. Outro fenômeno notável associado a Padre Pio era a bilocação, a habilidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Diversas testemunhas afirmaram ter visto Padre Pio em locais distantes, mesmo quando ele permanecia em seu convento em San Giovanni Rotondo. Houve relatos de pessoas que afirmaram ter recebido sua visita em momentos de necessidade, apenas para descobrir mais tarde que ele não havia saído do convento. Esses fenômenos, embora difíceis de comprovar cientificamente, fortaleceram ainda mais sua reputação como um homem dotado de dons extraordinários. Apesar da veneração popular, a vida de Padre Pio também foi marcada por controvérsias. Durante seu ministério, ele enfrentou críticas tanto dentro quanto fora da igreja. Alguns membros do clero desconfiavam dos fenômenos sobrenaturais que o cercavam, incluindo os estigmas, as curas milagrosas e as visões. Durante anos, ele foi submetido a investigações rigorosas por parte das autoridades eclesiásticas, e em vários momentos, seu ministério foi restringido. Padre Pio foi proibido de celebrar missa em público e de ouvir confissões durante alguns períodos de sua vida, o que lhe causou grande sofrimento. No entanto, mesmo diante dessas adversidades, Padre Pio permaneceu obediente à Igreja. Ele nunca desafiou as ordens que lhe foram impostas, aceitando-as com humildade e resignação, acreditando que fazia parte do plano de Deus para ele. Eventualmente, suas restrições foram levantadas e ele pôde retomar plenamente seu ministério, mas esses episódios mostram o quanto sua vida foi marcada não apenas por graças extraordinárias, mas também por provações profundas. Com o passar dos anos, a saúde de Padre Pio deteriorou-se gradualmente. As dores físicas que ele sofria devido aos estigmas eram constantes e ele frequentemente experimentava crises de saúde graves. No entanto, ele nunca deixou que isso o impedisse de cumprir seu dever sacerdotal. Para Padre Pio, cada missa que celebrava era uma renovação do sacrifício de Cristo e ele acreditava firmemente que sua missão na terra era ajudar as almas a encontrar a salvação através da confissão, da oração e da Eucaristia. Mesmo nos últimos anos de sua vida, quando seu corpo estava cada vez mais fraco, ele continuou a celebrar a missa diariamente, embora fosse necessário sentar-se várias vezes durante a celebração devido ao cansaço extremo. No entanto, seus últimos dias foram marcados por uma fraqueza crescente. Padre Pio estava ciente de que sua morte estava se aproximando. Nos meses que antecederam sua morte, Padre Pio solicitou que um quadro de São José fosse colocado ao lado de sua cama, diante do qual ele passava longos momentos em oração silenciosa. Sabia que seu tempo na terra estava acabando, mas seu desejo por uma morte pacífica, guiado por São José, não era de medo, mas de entrega. Durante esse período, o mosteiro mergulhou em um silêncio reverente, enquanto todos percebiam a proximidade de algo grandioso. A presença espiritual de Padre Pio se intensificava e muitos notaram uma atmosfera mística nos corredores onde ele passava seus últimos dias. A vida de Padre Pio foi marcada por uma oração contínua desde sua infância até seus últimos momentos, quando murmurava as palavras do Pai Nosso em seu quarto. Em suas últimas horas, sua fé inabalável ficou evidente. Mesmo com o corpo enfraquecido pela doença, sua alma continuava forte. Pio havia escrito ao Padre Agostino, seu confessor, expressando sua exaustão em relação à vida terrena, referindo-se a ela como uma tortura amarga, temendo apenas perder Jesus.
Quando sentiu que seu fim estava próximo, pediu humildemente que seus superiores orassem por ele, um último ato de devoção que refletia seu compromisso espiritual até o fim. Nos momentos finais, algo extraordinário ocorreu. Em 22 de setembro de 1968, Padre Pio celebrou o 50º aniversário de seus estigmas, sua última missa. A capela estava lotada de fiéis que haviam vindo de diversas partes do mundo para vê-lo. Sabendo de sua fragilidade física, muitos temiam que aquela pudesse ser sua última aparição pública, e de fato foi. Durante a missa, ele precisou de ajuda para permanecer de pé e realizar os rituais litúrgicos. Seus braços estavam tão fracos que mal conseguia levantar a hóstia durante a consagração. O momento foi profundamente comovente e muitos dos presentes relataram sentir uma atmosfera de intensa espiritualidade. A missa terminou com o Padre Pio abençoando os fiéis, mas sua expressão indicava cansaço profundo. Após a missa, Padre Pio foi levado de volta para seu quarto, onde passou as últimas horas de sua vida em oração. Ele sabia que seu fim estava próximo e, por isso, pediu para ficar sozinho, exceto pela presença de alguns de seus confrades mais próximos. Ele passou a noite segurando seu rosário, murmurando orações em voz baixa. Ao longo da madrugada, Padre Pio pediu os últimos sacramentos e seus confrades o atenderam. Sua respiração estava cada vez mais fraca e sua pele pálida. Às 2h30 da manhã do dia 23 de setembro de 1968, ele pronunciou suas últimas palavras, Jesus, Maria, e entregou sua alma a Deus. Em seus últimos suspiros, os estigmas que carregava por 50 anos começaram a desaparecer de suas mãos, como se o próprio Deus o estivesse curando antes de levá-lo ao descanso final. Após sua morte, o quarto de Padre Pio ficou impregnado com o aroma de flores, um sinal que muitos associaram à santidade do monge. Aos 81 anos de idade, Padre Pio havia completado sua missão terrena, deixando para trás um legado espiritual incomparável. A notícia da morte de Padre Pio causou um impacto imenso não apenas entre seus seguidores, mas em toda a Igreja Católica e além. Nos dias que se seguiram, uma verdadeira peregrinação de pessoas se formou em torno do convento, com milhares de fiéis chegando de todas as partes da Itália e do mundo para prestar suas últimas homenagens. As filas se estendiam por quilômetros e a comoção era evidente em cada rosto. Muitos choravam, enquanto outros rezavam em silêncio, buscando uma conexão espiritual com o homem que, para eles, havia sido um santo em vida. Durante 3 dias, seu corpo foi exposto para que os fiéis pudessem se despedir. Entre os presentes, havia pessoas de todas as classes sociais, desde camponeses humildes até figuras importantes da sociedade italiana e do clero. Todos estavam unidos pela admiração e gratidão ao frade que havia tocado suas vidas de maneiras profundas, em muitos casos milagrosas. Muitos dos fiéis relataram experiências de cura e renovação espiritual ao se aproximarem do corpo de Padre Pio, fortalecendo ainda mais a crença de que ele havia sido verdadeiramente abençoado por Deus. No dia 26 de setembro de 1968, foi realizada a missa fúnebre de Padre Pio. A cerimônia foi presidida pelo arcebispo de Manfredonia, Dom Andrea Cesarano, que falou com emoção sobre a vida de sacrifício e devoção do frade capuchinho. O funeral foi um evento de proporções gigantescas, com mais de 200.000 pessoas se reunindo em San Giovanni Rotondo para prestar suas últimas homenagens. Após a missa, o corpo de Padre Pio foi sepultado na cripta do convento. Após o sepultamento de Padre Pio, sua influência não diminuiu, pelo contrário, ela apenas cresceu. A devoção ao frade capuchinho se espalhou rapidamente pelo mundo e testemunhos de milagres atribuídos à sua intercessão começaram a emergir em grande número.
Relatos de curas inexplicáveis, de conversões súbitas e de proteção divina começaram a circular entre os fiéis, reforçando a crença de que Padre Pio continuava a atuar como um intercessor espiritual mesmo após sua morte. Pessoas de todas as partes do mundo começaram a fazer peregrinações para San Giovanni Rotondo, que logo se tornou um dos principais centros de devoção católica. O impacto global de Padre Pio pode ser medido não apenas pelo número crescente de peregrinos que visitam San Giovanni Rotondo, mas também pela expansão do culto a ele em países tão distantes quanto os Estados Unidos, a Polônia e o Brasil. O hospital que ele fundou, a Casa Sollievo della Sofferenza, Casa Alívio do Sofrimento, continuou a operar com sucesso, sendo considerado uma das instituições de saúde mais respeitadas da Itália. Essa obra, fruto direto de sua visão de caridade, continua a ser um legado vivo de seu amor pelos doentes e pelos mais necessitados. A beatificação de Padre Pio ocorreu em 1999, após a aprovação de um milagre atribuído à sua intercessão. A cura inexplicável de uma mulher italiana cuja doença terminal desapareceu de forma milagrosa após ela e sua família rezarem ao frade capuchinho. Esse evento confirmou o que milhões de devotos já acreditavam, que Padre Pio era um santo, alguém que, mesmo após sua morte, continuava a interceder junto a Deus pelos necessitados. 3 anos depois, em 2002, Padre Pio foi canonizado pelo Papa João Paulo II. Durante o rito de canonização, o Papa ressaltou a extraordinária espiritualidade de Padre Pio, bem como sua dedicação incansável à confissão e à direção espiritual dos fiéis. João Paulo II falou de Padre Pio como um exemplo de perseverança na fé, mesmo diante de sofrimentos imensos, tanto físicos quanto espirituais. Mais de 300.000 pessoas se reuniram na Praça de São Pedro para assistir à cerimônia de canonização, um testemunho do profundo impacto que Padre Pio gerou na vida de tantas pessoas ao redor do mundo. A canonização de Padre Pio foi um momento culminante, não apenas para seus devotos, mas para toda a Igreja Católica. O reconhecimento oficial de sua santidade validou as experiências de milhões de pessoas que tinham visto nele um verdadeiro santo, tanto em vida quanto após sua morte. O exemplo de Padre Pio continua a inspirar novas gerações de fiéis, e sua mensagem de amor, sofrimento redentor e devoção a Cristo crucificado ressoa profundamente, especialmente em tempos de crise espiritual. Após sua canonização, a devoção a Padre Pio só cresceu. Milhões de peregrinos continuaram a visitar seu túmulo e muitos relataram experiências místicas e curas milagrosas após suas orações. Grupos de oração dedicados a Padre Pio se formaram em diversas partes do mundo, reforçando sua presença espiritual mesmo após sua morte. Em 2008, seu corpo foi exumado e colocado em um caixão de vidro para veneração pública, como parte das comemorações do 40º aniversário de sua morte. Milhares de fiéis foram a San Giovanni Rotondo para ver o corpo do santo, que foi colocado em um caixão de vidro na nova igreja dedicada a ele. A exumação causou controvérsia em alguns círculos, mas para muitos fiéis, foi uma oportunidade de se conectar ainda mais com a figura daquele que consideravam um santo em vida. Os últimos anos de Padre Pio foram também um período de intensa batalha espiritual. Ele acreditava que estava em constante confronto com forças demoníacas que tentavam afastá-lo de sua missão. Relatos de suas noites de insônia, repletas de visões e ataques espirituais, são um lembrete de que, para ele, a vida cristã era uma luta constante contra o mal. Esses episódios, narrados por seus confrades e pessoas próximas, mostram a dimensão espiritual em que Padre Pio vivia, uma dimensão muitas vezes invisível para aqueles ao seu redor, mas que ele experimentava de forma vívida. Embora esses fenômenos sejam difíceis de entender do ponto de vista racional, eles são parte integrante da sua vida espiritual, como muitos de seus confrades testemunharam.
Mesmo nos dias mais difíceis de sua vida, quando era atormentado pelo sofrimento físico e espiritual, ele nunca perdeu a fé no poder de Deus, e é isso que o torna uma figura tão cativante. Ao longo de sua vida, Padre Pio foi também um grande promotor da devoção à Virgem Maria. Ele frequentemente incentivava os fiéis a rezarem o rosário, que ele considerava uma arma poderosa contra o mal. Padre Pio dizia que Maria era sua grande protetora, e sua devoção a ela era evidente em cada aspecto de sua vida. Mesmo nos últimos dias, quando sua saúde estava fragilizada, ele nunca deixou de rezar o rosário. Para ele, Maria era a mãe espiritual de todos os cristãos, e seu amor por ela refletia sua confiança na intercessão da Mãe de Deus. A relação de Padre Pio com os fiéis era também caracterizada por uma profunda empatia. Apesar de seus próprios sofrimentos, ele sempre estava disposto a ouvir os problemas dos outros e oferecer conselhos espirituais. Para muitos, ele era mais do que um confessor ou diretor espiritual, era um verdadeiro pai espiritual, alguém que compreendia suas lutas e oferecia orientação com compaixão. Seu conselho, muitas vezes direto e até severo, era sempre motivado pelo desejo de levar as almas à salvação. Ele não hesitava em apontar os erros dos fiéis, mas sempre fazia isso com o objetivo de guiá-los de volta ao caminho certo. Em resumo, os últimos dias de Padre Pio foram um reflexo fiel de sua vida inteira, uma existência marcada por oração constante, sacrifício pessoal e uma dedicação imensa ao serviço de Deus e das almas. Mesmo em sua fragilidade física, ele continuou a servir até o último momento, celebrando a missa e confessando os fiéis. Sua morte, embora dolorosa para aqueles que o amavam, foi vista por muitos como o início de uma nova fase de sua missão espiritual, uma fase em que ele, agora intercessor no céu, poderia continuar a ajudar as almas a alcançar a salvação. Cada detalhe da vida de Padre Pio, desde os estigmas até suas últimas palavras, Jesus, Maria, fala de uma vida vivida em união íntima com o divino. E é essa união que continua a atrair peregrinos a San Giovanni Rotondo, onde, em silêncio, diante de seu túmulo, muitos ainda encontram a paz e a esperança que procuram. O impacto de Padre Pio na vida espiritual de tantas pessoas não pode ser subestimado. Embora ele tenha sido um homem simples e humilde, sua influência cresceu enormemente após sua morte, especialmente por causa de seu profundo vínculo com o sofrimento humano. Sua capacidade de acolher a dor alheia, de dar esperança aos desesperados e de oferecer conselhos espirituais sábios tornou-o uma figura indispensável para milhões de devotos em todo o mundo. Mas, o que realmente o destacava era a sua devoção a Cristo crucificado, um tema central em sua vida, que o acompanhou até seus últimos momentos. Padre Pio não apenas pregava sobre o sacrifício e a entrega total a Deus, ele viveu isso em sua própria carne, literalmente carregando os sinais da paixão de Cristo com seus estigmas. No entanto, o que muitos não compreendem completamente é que os estigmas eram apenas um aspecto de sua espiritualidade. Muito mais do que as feridas visíveis, Padre Pio estava profundamente comprometido com a santificação das almas, usando sua vida de oração, sua direção espiritual e seu sacramento da confissão como os meios primários para guiar os outros em seu caminho para Deus. As horas que ele passava no confessionário, muitas vezes até 18 horas por dia, eram um testemunho do quanto ele se dedicava à missão de purificar as almas do pecado. Para muitos que se confessavam com ele, suas palavras e orientações espirituais eram como uma janela para a alma, onde Padre Pio parecia ver claramente os pecados e fraquezas que deviam ser corrigidos. Outro aspecto fascinante de sua vida
e que continua a intrigar tanto estudiosos quanto fiéis, foi sua relação com o sobrenatural. Ao longo de sua vida, Padre Pio foi cercado por eventos místicos, bilocação, visões de anjos e demônios, e até mesmo relatos de levitação durante a oração. Embora esses fenômenos sejam difíceis de entender do ponto de vista racional, eles são parte integrante da sua vida espiritual, como muitos de seus confrades testemunharam. Mesmo nos dias mais difíceis de sua vida, quando era atormentado pelo sofrimento físico e espiritual, ele nunca perdeu a fé no poder de Deus, e é isso que o torna uma figura tão cativante. A fundação da Casa Sollievo della Sofferenza foi um dos maiores legados tangíveis deixados por Padre Pio. Para ele, a obra de cuidar dos doentes era uma extensão natural de sua missão de curar almas. O hospital, que começou como uma pequena ideia de fornecer cuidados médicos aos mais necessitados, rapidamente cresceu e se tornou um dos maiores centros de saúde da Itália. Hoje, a Casa Sollievo é um símbolo vivo do amor e da compaixão que Padre Pio tinha pelos doentes, um lembrete de que ele acreditava firmemente na importância de cuidar do corpo e da alma. Esse foco na caridade, especialmente pelos mais vulneráveis, também era evidente em seus encontros diários com os fiéis que vinham a ele em busca de ajuda. Mesmo durante os momentos mais intensos de sua vida espiritual, ele nunca se distanciou do mundo ao seu redor. Sempre foi acessível para aqueles que precisavam de uma palavra de conforto ou de uma bênção especial. Muitas pessoas que tiveram a oportunidade de encontrá-lo pessoalmente relataram uma experiência profunda, como se estivessem na presença de uma santidade viva. A simplicidade e humildade de Padre Pio, mesmo com toda a fama que o cercava, mostravam um coração verdadeiramente dedicado a Deus. A devoção a Padre Pio também se estendeu a novas formas de veneração. Os grupos de oração de Padre Pio, que ele fundou durante sua vida, continuam a prosperar até hoje, com milhares de membros ao redor do mundo. Esses grupos se reúnem regularmente para rezar e seguir o exemplo de espiritualidade deixado por Padre Pio, reforçando a ideia de que sua missão espiritual ainda está muito ativa. Esses grupos são também uma prova de que, mesmo décadas após sua morte, Padre Pio continua a inspirar novas gerações de católicos a aprofundar sua fé e a viver uma vida de oração e caridade. A Igreja Católica, por sua vez, reconheceu a importância de Padre Pio como uma figura de santidade moderna. Seu processo de beatificação e canonização foi conduzido de forma meticulosa, e como parte desse processo, o Vaticano reuniu centenas de testemunhos de pessoas que haviam experimentado curas ou graças extraordinárias por meio de sua intercessão. Um dos milagres mais conhecidos atribuídos a Padre Pio, e que ajudou a pavimentar seu caminho para a canonização, foi a cura de Matteo Colella, um menino de 7 anos que, em 2000, sofreu uma meningite fulminante e entrou em coma. Seus pais e amigos rezaram a Padre Pio e, contra todas as probabilidades, o menino se recuperou completamente, um caso que deixou os médicos sem explicações. Outro aspecto fascinante da vida de Padre Pio foi sua constante batalha espiritual. Ele acreditava que o demônio tentava de todas as maneiras possíveis desviá-lo de sua missão. Durante muitos anos, relatos de suas lutas noturnas com o maligno circularam entre seus confrades. Alguns diziam ter ouvido gritos ou ruídos estranhos vindos de seu quarto, enquanto outros relatavam que o próprio Padre Pio lhes falava das visões terríveis que experimentava durante a noite. Ele acreditava que esses ataques faziam parte de sua missão e que, ao resistir às tentações e ataques demoníacos, ele estava ajudando a proteger outras almas do mal. Mesmo com essas lutas, Padre Pio sempre permaneceu firme em sua fé. Ele nunca permitiu que essas experiências místicas o afastassem de sua vocação de servir aos outros. Ao contrário, elas pareciam fortalecê-lo em sua missão, tornando-o ainda mais determinado a ajudar as almas a se salvarem. Essa batalha espiritual, que permeou grande parte de sua vida, tornou-se um dos principais elementos de sua santidade, mostrando que, para ele, a vida cristã era uma constante luta contra o mal, mas uma luta que podia ser vencida com fé e confiança em Deus. Padre Pio,
ao longo de sua vida, foi um exemplo vivo de humildade, sacrifício e profunda fé. Seus últimos dias na Terra foram marcados por um sofrimento intenso, mas também por uma serenidade espiritual que poucos poderiam compreender. Ele enfrentou sua morte com a mesma dignidade com que viveu sua vida, entregando-se completamente à vontade de Deus até o último suspiro. E mesmo após sua partida, seu legado continua a impactar a vida de milhões ao redor do mundo, que o veem não apenas como um santo, mas como um verdadeiro amigo e intercessor no céu. Esse legado de fé, sofrimento redentor e dedicação a Cristo perdura nas memórias daqueles que o conheceram e nos corações dos que nunca o viram, mas se sentem tocados por sua presença espiritual. Padre Pio, em sua simplicidade e devoção, é um lembrete de que, mesmo no meio das provações mais difíceis, é possível viver uma vida de santidade e profunda união com Deus. E é essa mensagem que ele continua a transmitir, uma mensagem que ressoa com uma força temporal, alcançando os fiéis de todas as épocas e lugares. Hoje, décadas após sua morte, Padre Pio continua a ser um dos santos mais amados da Igreja Católica. Seu exemplo de fé, sacrifício e humildade ressoa profundamente, especialmente em tempos de crise espiritual. Novas gerações de fiéis encontram inspiração em sua vida, vendo nele um verdadeiro guia espiritual. Após sua morte, Padre Pio foi elevado ao status de santidade, reconhecido mundialmente como um intercessor poderoso e um símbolo de perseverança espiritual. Sua influência, mesmo após seu falecimento, continua a crescer, com milhões de peregrinos viajando a San Giovanni Rotondo anualmente em busca de consolo e cura por meio de sua intercessão. Os milagres atribuídos a ele, incluindo curas físicas inexplicáveis, são provas de que sua missão não terminou com sua morte, mas apenas se transformou em uma presença eterna entre seus fiéis. Padre Pio foi um homem simples que viveu em profunda união com Deus. A conclusão de sua vida e obra nos faz refletir sobre a profundidade de seu impacto espiritual. Padre Pio, em sua humildade e silêncio, falou de forma poderosa ao coração de milhões. Ele não buscava fama ou reconhecimento, mas sua santidade natural tornou-se inegável. E mesmo aqueles que nunca tiveram a oportunidade de vê-lo pessoalmente sentem sua presença por meio de suas orações e milagres. Ele permanece um farol de luz em meio à escuridão, lembrando-nos de que o caminho da santidade é acessível a todos, desde que estejamos dispostos a carregar nossa própria cruz com amor, assim como ele fez. Em cada confissão, em cada oração silenciosa, em cada gesto de compaixão, a essência de Padre Pio continua a ressoar. Ele nos lembra que, no meio da dor e das tribulações da vida, podemos encontrar Deus e que a fé, quando verdadeira e perseverante, tem o poder de transformar corações e almas. Hoje, Padre Pio vive na memória dos que o amam, nas histórias daqueles que foram tocados por sua vida e nos corações de todos que, assim como ele, buscam se aproximar de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Sua vida e legado são um convite eterno à santidade e à fé, ensinando-nos que o verdadeiro propósito da vida é servir a Deus e aos outros com amor e humildade. Obrigado por assistir. Que a luz do Padre Pio continue a brilhar no coração de cada um de nós.